Manuel Pinheiro, olhando para outra das medidas do programa do PSD, a redução do número de deputados de 230 para 181. Aqui coloca-se a mesma questão, tinham de ser 181 deputados mais eficientes, mais resistentes, como dizia aqui o Francisco Canzeleiro em relação aos ministros? Vamos lá ver, a produção legislativa não varia diretamente com o número de deputados. São só 30 ou 40 que trabalham lá dentro. E se dependesse, pelo menos do lado da quantidade, era mais um incentivo para reduzirmos o número de deputados. E essa parte do sistema político, para mim, juntamente com a parte económica macro, na parte micro do programa, tem algumas diferenças, mas juntamente com a parte macro do programa de PSD, são, para mim, os dois melhores capítulos do programa. No sistema político é muito concreto, diz muito rapidamente e em substância o que quer e porquê. Sim, muito mais. O programa do PS é uma vacuidade assustadora. Não tinha ainda foi feito antes da Troika, com aquela ganância de chegar primeiro, mas claro que não podia dizer nada. Portanto, não disse. Disse generalidades. Na parte do sistema político do PSD, de facto, é muito concreto, é muito objetivo mas e permite a qualquer pessoa não vai dizer ser sim ou não. Eu acho que a política do PS não vai ser de dar nenhumas medidas, vai ser dizer mal das do PSD. Ele já não lhe sai da boca nada do PS, que não seja dizer mal do PSD. Da boca deles não sai nada de novo, é só dizer mal do outro, só dizer mal. Está à defesa. Portanto, está a jogar à defesa. Olhando para outra das medidas, para ambos, quando se fala na função pública, o programa de governo do PSD quer ser mais ambicioso, em vez da regra do 3/1, aumentar para 5/1. Poderá estar aqui a correr numa ambição, neste sentido, excessiva, como disse este fim de semana Jerónimo de Sousa, saem 5 médicos, só entra um, saem 5 professores, só entra um? O Jerónimo de Sousa fez alguma demagogia aí. Ele quis compartimentalizar a questão e achar que neste setor em concreto eventualmente não podia fazer sentido. Os problemas a nível da nossa administração pública e do Estado... esta regra do 5/1 não seria aplicável a todos os setores da função pública? Não é uma regra do agregado. É uma regra do agregado. Exatamente, tem que ser agregado e não setorial. Se calhar num setor a regra até pode ser inversa. Claro. Não é? Até pode ser entre as 5, não é? E há áreas em que precisa ser inversa. No agregado é que tem que ter terá que ter esta meta a ser cumprida. Agora, os problemas a nível da administração pública não resultam de uma falta de dotação de capital humano, 600 mil funcionários públicos ou coisa que o valha. Portanto, o problema não é esse. Por outro lado, mesmo que nós tivéssemos uma visão de serviço público muito alargada, esse serviço público não tem que ser feito por propriedade e meios de produção ou empresas do Estado. Portanto, há muitas formas de se conseguir fazer serviço público se entender que é necessário esse serviço público, não é necessariamente construir toda uma estrutura de raiz do Estado, propriedade, com funcionários, com serviço, etc. Portanto, não é necessariamente um ataque, como certamente vai ser entendido ou utilizado como retórica para algumas forças políticas, não é necessariamente um ataque a um conceito de serviço público. Ao passar trabalho para empresas privadas pequenas de 10, 12, 15 trabalhadores, continuam a ser dependentes do Estado, continua a ser iniciativa do Estado, continua muitas vezes até a ter a programação daquilo que deve ser feito pelo Estado, mas a responsabilidade da execução, o controle, etc., os dinheiros, os pagamentos, o equipamento, é privado. Mas há aqui muito enfoque no programa do PSD na parte privada, tanto na saúde, como na educação, na segurança social. Esta crítica do PS, quando diz que o PSD está a pôr em causa o Estado Social, faz algum sentido? Não, nenhuma. Ele tenta colar toda a privatização com letra grande, da economia, tenta colá-la à destruição do Estado Social. E isto é permanente. Só porque alguns cuidados médicos terão que passar para alguns hospitais especializados, só porque ele quer agregar hospitais para que cada um tenha uma especialidade, só porque ele quer muitas vezes fechar hospitais inúteis e passar para outros meios, diz que está a destruir o Estado Social. Porque isto já é eleições. Estamos muito próximos das eleições, não é? Menos de um mês. Portanto, ele agora, o grande papão neste instante é o Estado Social. Podia ser as escolas, podia ser a polícia, podia ser os ordenados, podia ser os despedimentos, o desemprego, tanta coisa que vai acontecer. Ele só fala disso porque é o que mete medo. A redução da taxa social única tem sido bem acolhida por parte das empresas, tem como contrapartida... Um possível IVA, sim. Exatamente. Como sabe, isso é uma questão dos livros. Não é uma invenção. O Presidente da República explicou isso justamente este fim de semana. O Presidente da República explicou, a economista é dos livros, é a chamada desvalorização competitiva, não podendo desvalorizar a moeda, desvaloriza-se o valor do trabalho para poder ir buscar esse mesmo valor do outro lado. A objeção do PS aí é uma objeção comum,
de onde é que esse dinheiro vai e quanto é que é preciso aumentar o IVA. Provavelmente o IVA será aumentado através da revisão das listas das taxas, tabelas de IVA. Das tabelas protegidas, as mais baixas, do 6% Transitar e do 12%. Os produtos nas tabelas mais baixas para a intermédia ou mais alta. O que, quando nós vemos as listas, basta que nós vamos ao supermercado e vemos a quantidade de coisas inúteis que continuam a 5% e 6%, que vem do passado. E depois há um lobby muito forte dos fornecedores desses produtos que não querem que o preço aumente. Os tais exemplos dos refrigerantes e do há leite muita com coisa, chocolate. assim, lá, a lista é enorme. Portanto, poderá ser por aí, poderá um bocadinho na taxa maior e poderá, sobretudo, ser mais atento à cobrança do IVA, porque é de longe o imposto de onde se foge mais. Muito mais que o IRS, muito mais que o IRC. Portanto, é uma segunda discussão. Nós já tivemos esta discussão há um ano e meio, dois anos atrás, a quando do dito pacote de resposta à crise internacional, em que o PSD, na altura com outra liderança, mas apresentava uma medida semelhante. Seria preferível haver mexidas em termos de déficit, que esse déficit viesse de um pequeno corte no lado das receitas, eventualmente compensado ou não por algum IVA, mas por uma descida da taxa social única, a aquilo que depois o PS preferiu fazer, enfim, mais no papel, em alguns casos, do que na prática, que foi o aumento do investimento público. O impacto é menor se for sobre o trabalho do que se for sobre o consumo. É preferível, então, o imposto sobre o consumo? É preferível, sobretudo no caso português, em que é uma forma de ganharmos competitividade. Por outro lado, por exemplo, isto era uma medida que o John Keynes defendia abertamente. Ele dizia, e com razão, que numa situação de crise económica, as grandes obras públicas levam tempo a organizar. Como tal, é muito mais rápido e muito mais eficiente ir por mudanças na fiscalidade do trabalho. Portanto, mesmo como resposta à crise de curto prazo, é muito mais interessante para nós esta descida na taxa social compensada, seja por eficácia fiscal, seja por algumas mexidas nas taxas intermédias, em última análise, na taxa maior, sim. Na taxa maior, coisa que seria o cenário menos interessante de todos, e deve-se fazer os possíveis para isso não acontecer. Seria uma medida muito mais interessante do que aquela que foi há algum tempo atrás, ao aumento do investimento público, ou esta agora, que seria não fazer nada. Eu agora puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha. Como sabem, estou ligado à exportação e ouvi hoje, não sei vindo de onde, talvez do PSD, que esta descida da taxa social única pudesse ser diferenciada para as empresas exportadoras. Não sei quem foi que disse, mas tem toda a razão. E era preciso definir o que é isso de empresa exportadora, porque não é exportar coisas que acabaram de ser importadas, que põem um carimbo e segue. Portanto, tem que ser aquelas que verdadeiramente criam valor em Portugal, chamado valor adicionado nacional. E como é que se pode fazer essa distinção? Como é que se consegue fazer essa distinção? Existem tabelas, não são atualizadas, mas estão a ser atualizadas e, portanto, as próprias empresas poderiam definir e pedir essa redução. Ou setores, ou associações empresariais, teria que ser trabalhado. Mas eu não há dúvida nenhuma, porque a competitividade neste instante só nos faz falta para a exportação. E internamente um pouco para poder vencer a importação também, para poder concorrer com a importação. Mas é muito importante a exportação e, nesse aspecto, era uma ideia boa, valia a pena ser trabalhada. Olhando então agora para as privatizações, vê-se, Manuel Pinheiro, que o programa do PSD, segundo diz Pedro Passos Coelho, quer ser mais ambicioso do que o memorando de entendimento na Troika. E fala em várias outras privatizações, para além daquelas sugeridas pela Troika, nomeadamente Águas de Portugal, comunicação social. Em que medida é que o país pode correr riscos em algumas áreas consideradas estratégicas, por exemplo, na Águas de Portugal? Ou acha que não há aqui nenhum risco? Acho que há um receio algo infantil no caso das águas, porque a água é um bem Um essencial, artigo enorme, a página e acham central que vamos ficar sem água. O ar, e roubam-nos a água. Não é público nem é privado, é regulada a qualidade do ar. A nossa alimentação não é pública. Mas o ar não é comercializado. Mas a alimentação é. E toda a nossa rede alimentar, os restaurantes, os supermercados, é regulado pelo Estado e funciona perfeitamente bem nas mãos privadas, como está agora. O mesmo para as águas. Portanto, não devemos olhar para a privatização das águas de Portugal com calma e com talho, mas sem medos infantis de que agora vamos ficar sem água, ou a água vai deixar de ter qualidade. Há alguns receios que são muitas vezes... Também acha que é um receio exagerado? É absurdo. É uma proteção. De resto, há de reparar que grandes pessoas que têm grande audição pública
começam cada um a dizer, quando lhes toca, começam a dizer mal. Nós vimos António Costa e Rui Rio a dizer mal da revisão do mapa autárquico, porque são ouvidos e dizem, ou seja, cada vez que lhes diz diretamente, começam todos a refilar. E este também disse que não é.